orar. Ok. Antônio, pode orar, por favor? Hashem, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui em mais uma aula, ministrando para várias pessoas de todo o Brasil. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida do Rev Keller, que o Senhor, Pai, esteja sobre a vida dele, que tudo que ele for falar seja da tua vontade, do teu querer, que o Senhor, Pai, cubra ele, Pai, com teu talento, cubra a família dele, cubra cada um dos alunos e também cada familiar que está participando desse seminário, dessa escola. Que em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, abra o nosso coração para entender a tua palavra, entender o teu propósito. Nós te agradecemos em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém? Bom, todos ouvindo? Amém? Amados, eu vou recapitular aquela introdução que a gente deu na semana passada, voltando aí, o sistema de escrita hebraico, também como é conhecido como Aleph-Bet, né? O Abjad, utilizado para escrita em hebraico, que é uma língua semítica. Pertencente à família das línguas afro-asiáticas, falada em Israel, foi criado por volta do século III, antes do Messias. Também é utilizado para escrever o Yiddish, língua germânica, falada pelos judeus da Europa Oriental e Alemanha. Assim como na escrita árabe, esse alfabeto, os textos, são escritos no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. O alfabeto hebraico possui 22 letras, sendo 5 letras sufito, finais, que sofrem mudança quando estão no final de palavras. Então, nós temos 17 letras que não sofrem mudança e 5 letras que terão forma final, mudarão quando estiver no final das palavras. O hebraico é lido e escrito da direita para a esquerda e de cima para baixo. Aqui nós temos o livro, o primeiro texto de Bereshit, ou Gênesis. Então, você acompanhando o mouse, né, nós iremos pegar, vamos ver hoje esses sinais, ou Nekodot, como chamamos, esses pontinhos. Então, nós vamos aprender a ler o hebraico usando primeiro a consoante e depois o ponto. Consoante, ponto, consoante, consoante, ponto, e assim sucessivamente. Da direita para a esquerda, ok? De cima para baixo. Um detalhe interessante, que eu não posso deixar de falar para vocês, é que quando você for transliterar, não esqueça de transliterar da esquerda para a direita, escrever o hebraico da direita para a esquerda, ok? Vamos recapitular as letras, o alfabeto, que depois nós vamos começar a trabalhar com ele hoje. Essa semana, eu vou te falar hoje ainda, eu vou mandar para o e-mail de vocês um exercício para você estar começando a trabalhar, e também vou mandar ainda hoje para vocês aquilo que eu prometi, que é o alfabeto, vou mandar um alfabeto também, para vocês escreverem em cima, para treinar a escrita. Ok? Vamos lá, recapitulando o alfabeto, o Aleph Bet, primeira letra, Aleph, transliteração do Aleph. Nós vamos transliterar como se fosse somente um traçozinho. Aqui eu coloquei agora como se fosse a linha do teu caderno, ok? Então, essa letra, você escreve ela em cima da linha e um espaço, ok? Para você fazer a transliteração ou a representação do Aleph. O Aleph é uma letra muda, que não tem fonética no nosso português. O seu valor numérico 1, vou acelerar hoje, que a gente já viu isso semana passada, só para recapitular. Segunda letra, Bet,
Lembrando que o bet tem um pontinho dentro, ok? Transliteração do bet, valor fonético B, valor numérico 2. Terceira letra, que também é valor numérico 2, mas o vet, nós vamos vê-lo no meio e no final de palavras, sem o pontinho dentro. O pontinho, o nome dele é Dagesh, mas agora a gente não vai preocupar com isso. Depois a gente vai ver isso direitinho. Então, sem pontinho, o bet, sem o pontinho dentro, estando no meio ou no final de palavras, ele tem também valor numérico de 2, mas seu valor fonético passa a ser V, ok? No início, B, no meio ou no final, V. Havendo ponto dentro, continua sendo B. Não havendo ponto, V. Ok? Terceira letra, Gimel. Gimel. Valor fonético e transliteração G. Valor numérico 3. Quarta letra, valor numérico 4. Dalet. Valor fonético D. Lembrando, recapitulando, que o Dalet, ele passa um pouquinho para a direita, ou para fora, né? Nós vamos ver mais na frente uma outra letra que não passa para fora, aqui é arredondado, que é o Resh, ok? Chegar lá eu aviso novamente. Quinta letra, Rei, ou Re, valor numérico 5, valor fonético do Ré, dentro de Israel, não tem valor fonético, é mudo também. Fora de Israel, valor fonético Ré, com R, ok? Como a gente falasse em inglês, house. House é o valor fonético desse H, ok? Sexta letra do alfabeto Aleph Bet, Vav. Vav. Transliteração V. Valor fonético também V. Valor numérico 6. Sétima letra Zain. Valor fonético Z. Valor numérico 7. Oitava letra Het. Som aspirado. Het, lá na garganta. Het. Valor numérico dele 8, né? Transliteração CH. Valor fonético, 2 R's bem na garganta, bem arrastado. Het. Ok? Nona letra, Tet. Valor, transliteração T. Valor fonético T. Valor numérico 9. Décima letra, Yud. Lembrando que aqui embaixo eu representei a linha para a gente, como se fosse a linha do seu caderno, e você vai observar que o Yud, ele está suspenso, ok? Então ele está suspenso no caderno, ele não toca a linha, ok? Transliteração do Yud, Y, valor fonético, I. Mas a transliteração do Yud é Y. Depois nós vamos ver que o Yud, associado com a outra letrinha, ou um ponto, ele tem valor fonético de I. Ok? Aí a transliteração é I. Mas ele sozinho, a transliteração dele é Yud. É Y, desculpa. Valor numérico dele, 10. A partir de agora, no Aleph Bet, as próximas letras terão um valor numérico de 10 em 10. Então, a próxima letra é o Kaf, com pontinho dentro, lembrando, pontinho dentro do Kaf, sua transliteração é K,
e o fonético K. Seu valor numérico 20, porque agora passa de 10 em 10. Então até o Yud é de 1 em 1. Depois do Yud começa a transliteração numérica ser 10 em 10, a representação numérica. Próxima letra é o mesmo Kaf, só que ele não tem ponto dentro. Quando o Kaf não tem ponto dentro, ele vai aparecer no meio ou no final de palavras. Então, no meio, sem ponto dentro, ele tem valor transliteração CH e valor fonético de RA. CH igual RET. E o valor fonético também, 2 R's bem arrastado. RET. No caso aqui, RAF. O valor fonético continua sendo igual ao RET. Então, o CAF sem ponto tem valor, tem transliteração CH, mas valor fonético, 2 R's aspirados. Ok? Achamos essa letra no final. Eu vou colocar a próxima. O Raf Sofit. Aqui você pode ver a letra, a linha do seu caderno, representação da linha. O Raf Sofit, ele passa para baixo da linha. A transliteração CH, valor fonético dele continua sendo 20, mas agora tem um detalhe. Esse CH final, ele tem som de 2 R's, né? Como se eu falasse hijo, hijo no espanhol, hijo, ok? Esse é o Raf Sofit, Raf no final. Então, no meio, vou voltar, no meio, se eu vou escrever Raf, é dessa forma, no final, Raf. Aqui eu tenho, por exemplo, terminado com esse Raf Sofit, a palavra Baruch. Baruch, e não Baruch, né? Baruch. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Bendito seja tu, eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu. Eloheinu, Melech. Melech termina com Raf Sufit. Melech. Melech Aulam. Melech. Melech é rei. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei, Melech. Melech Aulam, Rei do Universo. Ok? Próxima letra, valor, é o Lamed, Lamed, transliteração L, fonético L. Valor numérico, 30. Próxima letra, Mem, Mem, ok? Mem. Deixa eu voltar aqui no Lamed, uma observação. Lamed, valor fonético L. Palavras terminadas com Lamed. Eu tenho que pronunciar o Lamed, o L, e não U, como é comum no português. Ok? Palavras terminadas em português com L, é comum da gente pronunciar U no lugar, né? Mas em hebraico, não. A pronúncia estaria errada. Então, eu tenho Shaul. Shaul é uma palavra terminada com Lamed. Shaul. Israel. Ok? Não Israel. E não Shaul. Shaul. Né? Mem, valor, transliteração M, fonético M, valor numérico 40. Mem, o Mem também é uma letra que tem seu sofit. Mem também sofre uma mudança quando ele estiver sendo no final de uma palavra. Aí ele passa a ser essa letra fechada.
a transliteração continua sendo M e o valor numérico continua sendo 40. Próxima letra é o NUM. NUM é o N. Transliteração N, fonética N. Valor numérico 50. Aceleremos. NUM SOFIT. O NUM também tem uma forma escrita no final. O NUM é uma observação para vocês. NUM, no final, é N também. Valor numérico dele também é 50. O NUM SOFIT, ou NUM no final de uma palavra, ele também passa na linha abaixo. Como é que eu diferencio o NUM SOFIT do VAV, que também é bem parecido na parte superior? O NUM SOFIT, ele vai passar para baixo da linha. E o VAV, ele para aqui na linha. Ok? Então, pode ter uma palavra terminada com NUM SOFIT e pode ter palavra terminada com VAV. Então, o VAV vai estar acima da linha, já o NUM SOFIT passa abaixo da linha. Ok? Summer. Summer. Olha aqui o RAF SOFIT. Summer. Summer. Ok? Transliteração do Summer, S. Valor numérico do Summer, 60. Próxima letra, Ain. Ain também é uma letra muda. Então, em hebraico, nós temos duas letras mudas. O Aleph e o Ain. O Ain, ele é escrito em cima da linha, como você pode ver, mas o Ain, ele é representado no sentido oposto ao Aleph. O Aleph a gente representa à esquerda, o Ain a gente representa ele à direita. Vai haver depois uma outra representação que nós faremos no meio. Vai ser daqui a pouco, eu vou estar falando dela, mas agora ainda não. Então, Ain, valor numérico do Ain, 70. Ain, representamos ele à direita, mas não tem valor fonético, é mudo. Próxima letra é o P. O P, valor, transliteração, P, valor fonético, P, valor numérico do P, 80. Lembrando que o P, no início das palavras, elas começarão com P. P. Terá também um ponto dentro, o dagesh, que é o ponto, vai existir dentro do P. Se eu achar o P no meio ou no final, sem o ponto no meio, sem ponto, vira F. E a transliteração passa a ser F. Se não houver ponto no meio. No final, o valor numérico dele continua sendo 80. No final, ele também vira Fê SOFIT, ou Fê final. Observando que o Fê, no final, ele sempre será F. Fê SOFIT, valor numérico 80. Uma observação. O Fê SOFIT também passa a linha abaixo, ok? Então, o Fê, vou voltar no Fê, no meio. Então, aqui nós temos o Fê no meio, ok? No início, P. Rabino, se não tiver ponto e tiver no início, como é que eu translitero? P. Sempre no início, mesmo que quem colocou o P esqueceu de pôr ponto dentro, que escrito manual não é muito comum de pôr, né? Economizar. Não pôs o ponto, o dagesh, dentro do P. Está no início, é P. Está no meio, sem ponto, é Fê. Valor
fonético F. Está no final, aí já é diferente a escrita. Fê, sofite. Sempre será F. Então, no início, essa letra sempre será P. No final, essa letra sempre será F. No meio, se tiver ponto dentro, continua P. Se não tiver ponto dentro, F. Sader. Sader. O Sader é a letra de número 90, ok? Transliteração. TZ. Fonético. TZ. TZ. Sader. Sader. Ok? O Tsader também tem um sofite, ou seja, no final, o Tsader passa também para baixo. Ok? Preste bem atenção. Uma observação. O Tsader, ele parece um pouquinho com... Depois eu vou pôr o alfabeto todo junto, a gente vai ver isso. Ele parece um pouquinho com o Ain, mas com a observação do Tsader, quando ele estiver descrito dessa forma, ele passa para baixo da linha. Então, é um Tsader Sofi. A transliteração é TZ. O valor numérico é o mesmo. Próxima letra, Kof ou Kuf. Posso achar também escrito como Kuf. O Kof ou Kuf, vocês podem observar que ele passa a letra abaixo, linha abaixo, ok? Kof, valor fonético dele, que, transliteração, que, ok? Observação que a gente colocou semana passada, repetindo novamente. Existem palavras que são escritas com Kof, que eu não devo transliterar ela com K, ok? Exemplo, Kadosh. Kadosh, Kadesh, Kedushá, Kiddush. É muito comum encontrar com Q, com K, né? Mas a transliteração correta seria que, ok? Porque no hebraico, K é outra letra, é Kaf. Próxima letra, a partir de agora, nós vamos representar as letras pulando de 100 em 100. Então, até o Yud, contamos de 1 em 1. Do Yud até o Kuf, nós contamos de 10 em 10. E do Kuf para frente, nós vamos contar de 100 em 100. Então, a próxima letra, o Resh, representação fonética R, transliteração R, valor numérico 200. Lembrando que o Resh, ou Resh, em Israel, ele é pronunciado Resh, ok? Fora de Israel, Resh, R. Em Israel, Resh, R. Como em carro, ok? O Resh difere do Dalet, aqui na curva, ó. O Resh passa reto, o Dalet vai sair para fora, ok? Próxima letra, Sim, valor fonético, S, transliteração S, valor numérico do Sim 300. Lembrando que o Sim vai diferir do Shim pelo ponto que está acima dele. Então, ponto do lado esquerdo, S. Ponto do lado direito, Shim. Voltamos. Sim, ponto do lado esquerdo. Shim, ponto do lado direito. Transliteração do Shim, SH. Né? Então, eu escrevo, por exemplo, a palavra Shalom, Shalom, com Shim, ok? Ponto do lado direito. Valor numérico continua sendo 300. E última letra, hebraica, Tav,
Para nós que estamos iniciando o estudo, nós vamos transliterar o TAV como TH, para diferenciar do TET, que será só T, ok? Então nós vamos só para diferenciar, mas esse H aqui não tem som, não tem nada, só para diferenciar TET do TAV. Valor fonético, valor numérico 400, valor fonético T. Bem, revendo o Aleph Beit, o alfabeto, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, ou E, se estivermos em Israel, E, fora de Israel, Re ou Rei, Vav, Zain, Het, Het, bem aspirado, Tet, Yud. Vocês podem observar que o Yud é uma letra que está flutuando, né? Como as demais que estão em cima da linha. Ok? Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P. Lembrando, P, tira o ponto, Fe. Sade, Kuf ou Kuf. Lembrando que o Kuf ou Kuf passa na linha abaixo. Resh ou Resh, fora de Israel, Resh. Em Israel, Resh. Sim, ponto do lado esquerdo, Sim. Ponto do lado direito, Shim. Tav. Ok? Dúvidas até aqui? Revendo o Aleph Beit, Sofit, somente as letras Sofit, as letras finais. Então eu tenho o Kaf final que vira Raf. Eu tenho o Mem final, que continua sendo o Mem, mas é escrito fechado. Eu tenho o Nun final, que parece o Vav, mas passa para baixo na linha. Então, para a gente não fazer confusão. O Tzade, Sufit, Tzade final, que também passa linha abaixo. E por último, o Fe final, né? É o P no início, no meio, sem o pontinho, sem o dagesh, Fe ou F, e no final, sempre F, ou Fe final. Ok? Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Dúvida até aqui? O que muda as palavras no final? A Cláudia perguntando se caso na palavra no final muda a interpretação dela, por exemplo, a letra no final muda o sentido da frase? O sentido da palavra? O sentido da palavra? Não. Ela é só forma de escrever. Muda algumas delas a pronúncia, né? No caso, por exemplo, do P, no final é F. Ok? O caso, por exemplo, do Kaf, no final é Raf. Ok? O Men, ele só muda a escrita, não muda a fonética. O Nun só muda a escrita, não muda a fonética. Ok? O Tzade muda só a escrita, não muda a fonética. Ok? Ok. Bom, então, eu só fizer uma revisão do Aleph Beit, do alfabeto. Agora nós vamos entrar nas Nekudot. Nekudot, em hebraico, pontos. Ok? Em hebraico, nós não temos vogais. Nós usamos um grupo, durante aí a história, chamado de
maçoretas. Tá? Os maçoretas, eles, durante a história, criaram esses pontos, que ficaram até conhecidos como pontos maçoréticos. Então, quando nós encontramos o hebraico escrito com pontos, nós falamos que esse hebraico é maçorético, por causa dos pontos. Devido a esse grupo que criou esses pontos para que pessoas que não conhecem o hebraico pudessem aprender o hebraico, pessoas fora de Israel pudessem aprender o hebraico de maneira mais facilitada. Os pontos representam para nós as vogais, ok? No hebraico, nós vamos ter 6 representações, representando 6 vogais, que nós chamamos de vogais longas. E vamos encontrar 5 representações de vogais, que nós chamamos de vogais breves. O que são vogais longas e o que são vogais breves? Vogais longas, ela tem um som mais extenso. Por exemplo, a vogal longa a vogal breve a. A. Nós vamos ver essas representações. Então, nós temos as vogais longas e as vogais breves. Serão representadas por pontos, que nós chamamos de nekudot. Ok? São 6 nekudot representando as vogais longas e são 5 nekudot, pontos, representando vogais breves. Ok? Bom, eu vou utilizar aqui o Aleph, porque o Aleph, ele não tem som, ele é mudo. Então, como o Aleph não tem som, qualquer ponto que houver abaixo do Aleph, ele vai assumir o som desse ponto, dessa nekudot, ou dessa nekudá, tá? Que é singular. Nekudá feminino. Nekudot, pontos, plural. Então, esse ponto que houver debaixo do Aleph, como o Aleph é mudo, qualquer ponto que eu colocar debaixo dele, o Aleph vai assumir a sonorização desse ponto. Como ele é mudo, a gente vai utilizar o Aleph, a princípio, para a gente representar as vogais ou os pontos aqui nessa próximo passo. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver, ele chama segol. Segol, olha o L aqui, ó. Segol e não segol. Português, né? Segol. Aqui é uma palavra hebraica, ok? Segol. O que é o segol? 3 pontinhos, ok? Então, aqui uma vogal breve. 3 pontinhos debaixo do Aleph. Eu vou ter a sonorização E. Então, esse E é um E breve, né? Depois nós vamos ver o diferente dele e o nome dela. Então, o primeiro ponto que nós encontramos debaixo do Aleph, o Aleph é mudo, então esse ponto tem o som de E. Segundo ponto que nós vamos ver debaixo do Aleph é o patá. O patá é esse tracinho debaixo do Aleph. O patá tem som de A. Ok? Patá, A. Então, voltando, segol é patá, A. Próximo ponto, nós chamamos ele de irek. Em Israel, o H não tem som, fica irek. Se eu falar isso fora de Israel, hirek. Ok? Hirek, fora de Israel. Em Israel, irek. O irek é um pontinho só, debaixo do Aleph. Lembrando que eu estou usando o Aleph para representar isso aqui. Mas, nas outras letras, né, nós vamos, no próximo passo, ver, por exemplo, com Bet, ok? No outra letra, eu vou ter o nome, a representação da letra, mais o ponto.
Aqui, como o Aleph é mudo, ele tem som de I, ok? O Hirik é o I. Um pontinho, então, embaixo de qualquer letra terá uma sonorização de uma vogal I. 3 pontinhos inclinados, né? Descendo como se fosse uma escadinha. 3 pontinhos. Nome deles, kibbutz ou ainda kibbutz. Tá? Tem alguém que usa kibbutz, outros kibbutz. Kibbutz tem som de U. Som de U. Então, três pontinhos inclinados, né? Como se fosse uma escadinha, 3 pontinhos, U. Valor fonético U. Existe mais uma vogal breve, que é o Kametz Hatuf. O Kametz Hatuf, nós temos que depois prestar atenção que essa representação, em algumas palavras, são poucas palavras, não são muitas, o Kametz Hatuf terá som de O, tá? Mas depois a gente vê que o Kametz Gadol, ele tem som de A, de An, na verdade, tá? Então vai ter palavras que essa representação vai ser O, e vai ter palavras muito pouca que vai ser An. Ou melhor, poucas serão com O e a maioria vai ser com An. Eu vou passar para elas agora, longas. Aí a gente vai ver. Tisserê, 2 pontinhos, um do lado do outro. Vocalização E. Esta é uma vogal longa, ou seja, representação de uma vogal longa. Quando eu fizer a transliteração desses 2 pontos, que o nome é serê, representação E, mais longa. Aqui eu tenho mais uma longa. Ele é feito com o Yud mais o pontinho. O Yud mais o pontinho, ele é chamado de Irek Yud. O Irek é um pontinho só, e o Irek Yud é o Yud mais o Irek. O som aqui vai ser I. I, ok? Agora, o Yud não represento ele como Y, por causa desse ponto. Então, ele passa a ser uma vogal longa, ou Irek Yud. Eu represento ele como I, ok? Aqui, esse ponto pode estar debaixo de uma letra, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, um Aleph, ficaria somente I, porque o Aleph é mudo, ok? Mas pode ser debaixo de uma outra letra. E no início de algumas palavras que começa com Yud, o Irek pode vir debaixo aqui do Yud, ok? Eu vou representar como I também. Mais uma vogal longa. Agora, nós vamos ver o Kametz, né? O Kametz, o som dele é An. An. Então, o Kametz tem som de An, né? Algumas palavras, ele vai ser O, e são poucas palavras que isso acontece. Na maioria das palavras, ele é Kametz e tem som de An, ok? Como é que eu sei que um é o outro? Eu vou ter que aprender isso com o tempo. Bom, o próximo ponto, ele é colocado em cima de consoantes. É um ponto em cima. O nome dele é Roland, ou Olen em Israel. Roland, fora. Transliteração. O.
ok? Aqui eu posso ter qualquer letra debaixo dele. Também vou ter o mesmo Olen, só que agora ele é chamado de Olen Vav, usando um Vav em cima, ou seja, o Olen em cima de um Vav, ele passa a ser Olen Vav. A transliteração também é O, ok? Então, se o pontinho estiver em cima de qualquer letra, esse pontinho tem som de O. Se estiver em cima de um Vav, continua. Aí o Vav não tem som de Vav, ele tem som de O, ok? Aqui no caso não seria o Vav como é V, nesse caso o Vav, ele somente vai ser lido e transliterado como O, não como Vo. Nekudot, mais uma Nekudot, mais um ponto, é um ponto dentro do Vav. Esse ponto dentro do Vav, ele é chamado de Shurek. Shurek é o ponto dentro do Vav, não é aquele bichinho gordinho verde, não. É o Shurek dentro do Vav, ok? É o ponto dentro do Vav, e o som dele é U, tá? Não U, como aquele outro breve, né? Deixa eu voltar aqui. Não. O Kibuz. Vamos voltar no Kibuz. Kibuz é U. U breve. 3 pontinhos. U. Shurek. Shurek. Vem cá, Shurek. O Shurek. O Shurek é um ponto dentro do Vav. E ele é longo. Então ele é U. Ok? Revisão das Nekudot. Agora nós vamos rever as Nekudot, só que agora eu vou utilizar uma outra letra, que é o Bet. Então o Bet, eu até pus aqui uma setinha para você poder escrever o Bet. Eu vou fazer isso com todas as letras, para você aprender a escrever. Inclusive, eu vou estar mandando para vocês agora no e-mail, tá? Um alfabeto todinho para você sobreescrever, para você já ir treinando aí a escrita do alfabeto, tá? E depois eu vou mandar também, porque alguns estão sem o livro, eu vou mandar o exercício do primeiro, a primeira lição, que são vogais e que são consoantes, eu já vou mandar também para vocês no e-mail, né, até chegar o seu livro. Chegando o seu livro, você transcreve lá para o seu livro. Então, essa consoante, que é o B, ok? Então, esse é o Bet, o som dele é o B. Eu escrevo o Bet dessa forma, ok? Então, 1, 2, ok? Lembrando que o Bet, ele passa um pouquinho para fora, ok? Então, na hora que você for escrever o Bet, você tem que passar um pouquinho para fora. Se não, se você deixar aqui reto, essa parte de baixo reta, né? Você pode confundir o Bet, você tem que tomar cuidado para não fazer confusão do Bet com o Kaf, tá? O Kaf é arredondado, o Bet passa um pouquinho para fora. Depois eu vou pegar palavras, vou pôr as juntas, ou melhor, letras que podem haver confusão, vou pôr elas juntas para você ver, para vocês verem as diferenças de uma para outra. Ok? Bom, então nós temos o Bet. O Bet, se eu pegar junto com o Bet, isso aqui eu estou usando o Bet só para exemplificar, ok? Pode ser qualquer letra, e nós vamos ver com muitas letras. Então,
o bet. Se eu pego o bet mais o patar, ok? Patar, que é a vogal ou a representação do A breve, patar. Se eu pego o bet e pego o patar e ponho debaixo do bet, eu tenho a sílaba ba, ok? Então, bet mais patar fica ba, ba. Lembrando que quando eu for ler hebraico, eu leio a consoante que está em cima da linha e depois a vogal ou a representação da vogal, a nekudot, que está debaixo da linha, ok? Ou a que estiver em cima. Nós vamos vê-la daqui a pouco usando o bet. Então vamos lá. Bet mais patá, né? Fica ba. Lembrando que eu estou escrevendo da direita para a esquerda, de cima para baixo. Consoante, vogal. Ok? Bet mais segol. Bet mais segol é igual B, né? Aqui é o segol é uma breve também. Nós estamos fazendo uma revisão, né? Agora usando uma consoante vocálica para a gente só fazer uma revisão nas vogais, ok? Então vamos lá, continuando. Bet mais irik. Bet mais irik é igual. Bet mais irik é igual a bi. O irik tem som de i, então eu tenho o b mais o i. Fica bi, né? B mais bet mais irik forma a sílaba bi. Bet mais ole, eu tenho a sílaba bo. Então, aqui nós vemos um ponto em cima. Se fosse um aleph que estivesse aqui, seria somente o. Mas como o bet é vocálico, nós usamos a transliteração. Lembrando que a transliteração é da esquerda para a direita, no hebraico da direita para a esquerda. Então eu tenho aqui a sílaba bo, ok? Vamos ver mais, revisando as vogais. Bet mais. Essa letra é a representação fonética U, ok? Esse é o kibuz, né? B mais o kibuz, o U, então formamos a sílaba pu, ok? B mais o pu. B mais. Aqui nós temos o olen vav, né? Olen vav. O B mais o olen vav forma também a sílaba vo, ok? Então eu posso achar no hebraico o bo escrito de duas maneiras. B com pontinho em cima do B, isso funciona para qualquer letra, tá? Posso encontrar qualquer letra com um pontinho em cima, eu tenho então a letra, seja qual ela for, mais o. Nesse caso eu estou usando o vav, né, como auxiliar, que também, no caso aqui, forma bo. Ok? Continuando a nossa revisão, agora eu tenho shurek, o bet mais o shurek, eu tenho a sílaba bu, ok? O bet mais o kametz, eu tenho a sílaba ban, ok? Kametz. O B mais a representação agora, né,
do Hatef, agora ele é chamado de Hatef, né? Esse camarada agora, nesse caso, teria a sonorização por, ok? Vamos ver que são muito pouco usado essa forma, ok? Eu vou ter que conhecer a palavra para mim saber que ele será traduzido como transliterado foneticamente como o e não voltando como an, mas na maioria das vezes ele será an, porque essa forma aqui é muito pouco usada. Eu vou dar algumas particularidades para vocês depois, para vocês entenderem por que eu vou discernir alguns casos desses. Mais para frente. B mais o Irek Yud, eu tenho bi. Relembrando que o Irek Yud, aqui você vê, né, a representação, como que ela ficaria junta, né? Nesse caso aqui ela estaria sozinha. Se iniciar uma palavra, não vai haver uma letra aqui para me pôr o Irek de baixo. Então eu arrasto o Irek para debaixo do Yud. Então existem palavras começadas com Yud e Irek. E o Irek debaixo do Yud, ok? Quando o Irek vem debaixo do Yud, nesse caso aqui, ele vem acompanhado ou precedido de uma consoante. Quando isso não acontece, esse Irek passa para cima da linha, fica aqui debaixo do Yud. Depois a gente vai ver isso aí. Continuando a revisão das nekudot, dos pontos, eu tenho agora o bet mais o serê, que são 2 pontos, um ao lado do outro, forma a sílaba B, né? 3 pontos, B. 2 pontos, B, né? Essa é uma vogal longa. O bet mais, né? Esse aqui a gente já viu. Ok. Antônio, dúvida? Que eu saiba não. Só se alguém aí está com alguma dificuldade aí. Talvez o beito, o vav, no meio. B no meio é Vav, não é isso, cara? Bet. O B no meio, sem o ponto, é Vav. O B no meio, ele passa sem ponto, ele é V. Ok. Ele não é Vav, ele é V. V. O Vav, eu escrevo Vav em qualquer lugar, é Vav, exceto quando tem ponto em cima ou no meio dele, ok? Que aí ele passa a ser um auxílio de uma vogal, ok? Ponto em cima, O, ponto no meio, U, o Vav, ok? O Bet, no meio, sem ponto, ele tem som de V. Ele passa a ser Vet, não Vav. Vet. Ok? Dúvidas? Alguém? Também a pronúncia, no alfabeto ele é vav, mas na pronúncia ele é v. Na escrita, depende da palavra, né? A escrita, eu escrevo bet, só que se ele não tiver o ponto dentro, ele vai ter som, aí eu vou pronunciar V, ok? Deixa eu voltar na apresentação aqui do nosso texto hebraico, e deixa eu, ok. Deixa eu pegar aqui o texto que a gente tá. Deixa eu pegar lá. Vou compartilhar de novo.
apresentação. Deixa eu pegar aquele texto de Gênesis. Eu vou colocar ele aqui na tela para nós. Kelly, Oi. um exemplo que a gente tem de have e have. Uns escrevem have, outros escrevem have. Na verdade é o seguinte, o bait ali, ele vai ter realmente os dois casos, ok? Só que é o seguinte, o have é uma pronúncia mesmo, ok? E, inclusive ele é com bet, com ponto, have, ok? O have, eu já tenho o have e já tenho o have, e tem uma abreviação de have ponto, que seria a abreviatura de rabino, ok? Sim. Mas todos dois vão ser escritos com o bet, tá? Mesmo sendo falado, pronunciado V e escrito V. Ali vai ter um vet e não um vav. Vocês estão vendo o texto aqui de Bereshit? Ok. Sim? Ok. Ok? Bom, vamos aqui só aproveitar que estamos fazendo uma revisão das vogais, e aqui vamos também fazer uma revisão no caso de algumas particularidades. Vamos lá. Primeira palavra, Bereshit, ok? Olhe bem, o bet, iniciando uma palavra, né? Pontinho dentro, som dele, bet. Bom, deixa eu procurar aqui uma letra para nós fazermos diferenciação. Não tem aqui. Ok, vamos à frente. Eu estava procurando um Dalet para nós diferenciar aqui no texto, mas eu acho outro e ponho para vocês. Então é o seguinte, bet, então eu começo fazendo a leitura da seguinte forma. Consoante, eu vou estudar depois, vou passar para vocês esses dois pontinhos, que é diferente desses dois, tá? Esse aqui é uma vogal, esse aqui é uma semivogal, ok? À medida que a gente for estudando, a gente vai ver o nome dela e tudo mais. Dois pontinhos, um ao lado do outro, três pontinhos, ó. Aqui é E, aqui é E. Então aqui é longo, aqui é breve, ok? Re, esse Aleph aqui no meio, ok? Esse Aleph aqui no meio não tem som, porque ele é mudo. Tem algo debaixo dele? Não. Tem algo em cima dele? Não. Então, na hora que eu for transliterar isso aqui, eu vou simplesmente transliterar, né, usando o tracinho da esquerda para a direita, um tracinho para o lado esquerdo, mas não terá som nenhum, só mudo. Bere, pontinho do lado direito. Shim, Bere. Irek com Yud, né? Ou seja, Yud mais um pontinho só, vira I. Re, não tem som. Shi, Shim mais I. Bere, Shi. Letra final, letra final aqui, Tav, né? Não muda no meio, no início, não, essa letra não sofre mudança, então ela continua da mesma forma. Bereshit, próxima palavra, Bet, mais Kametz, Ban, Resh, ou Resh em Israel, Ba, Ra, Aleph, não tem som, então fica Baran, Bereshit,
bara. Ok? Se fosse em Israel, seria Bereshit, bara. Bereshit, Bereshit, bara. Bereshit, aqui para nós. Beresh, Bereshit, bara. Aleph, sem som. Depois nós vamos estudar esses aqui. Isso aqui agora, né, que tem 3 pontinhos mais 2 pontinhos, né? Esses 2 pontinhos, nós vamos estudar ele em particular depois. O nome dele é Shiva, mas depois a gente vê isso. Aqui o som vai ser da vogal que estiver do lado do Shiva. Isso aqui é chamado de Shiva composto, né? Não preocupem agora, porque depois nós vamos estudar isso bem devagar e entender isso aqui. Mas o som vai ser sempre da vogal que estiver do lado do Shiva. O Aleph é mudo, a vogal que está do lado do Shiva é o E, né? É o E aberto, breve, E. Lamed, L, pontinho em cima, O. Bereshit, Elo, H, Rei. Aqui tem som de R. Lá em Israel não tem som. Então, se eu estiver lendo aqui, vai ter som de R. Né? Lá em Israel não tem som. De novo, Yud mais Yirik, som de I. Aqui agora o Mem final. Olha para vocês verem. O Mem fechadinho. Vamos procurar outro M. Olha o M aqui. Ok? No meio, há o M no final. Mem. Aqui no caso, Lo. Em Israel, não teria som, então ficaria Elohim. Se for aqui fora, Elohim. Então, Bereshit, bara, Elohim, ou Elohim. Aleph, sem som, 2 pontinhos. Agora um pontinho do lado do outro, né? Som E. Bereshit, bara, Elohim, E, Tav final, Tav, Et. Bereshit, bara, Elohim, Et. H, Rei, ou Ei, Shim, ponto do lado direito, Shim. Não, voltando um pouquinho. Ei, Patá, A. Então fica A em Israel, do lado fora de Israel, Ra. Então, Bereshit, para Elohim, Ra, Shim, mais Sham, Men, mais A, Shama, Yud mais pontinho embaixo, I, Men final, Ha, Shamaim, ou A, Shamaim. Bereshit, bara, Elohim, et A, Shamaim. V, Vav. Ô, Cláudia, olha aqui um exemplo do Vav, ok? Como ele não tem ponto dentro e não tem ponto em cima, então o som dele é Vav, de V. Então aqui nesse caso, V, E, V, Et. O Aleph não tem som, né? Então fica o som da vogal embaixo, V, Et. Ok? Ok. Então, o seguinte, vamos pegar um Vav, deixa eu ver se tem nesse texto. Temos aqui, olha. Olha aqui um Vav com ponto em cima. Aqui, no caso, o Vav assume a forma vogal. E fica O. Olha aqui um Vav com ponto dentro. Aqui ele é U. Ok?
Aqui o vav, sem ponto nem dentro e nem em cima, ele é vav. Som V. Ok? Então aqui, Ve'et, rei, mais ram, ram ou Aleph mais não tem som o Aleph, então fica só o som do ram, re, resh mais ré. Aqui é o sad, sad final. Lembram da linha imaginária, né? A linha imaginária aqui, olha o sad passando para baixo da linha. Ok? Então, ou retz, né? Bereshit, no Reshit, princípio. Bara, criou. Elohim, Deus. Isso aqui depois nós vamos entender, tá? Vou explicar isso para vocês mais lá na frente. Não tem tradução. Bereshit, bara, Elohim. No princípio criou Elohim, criou Deus. Shamaim, isso aqui é artigo, os, Shamaim é plural, céus, isso aqui não tem tradução, tá? Aretz, e a terra. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Segundo verso começaria dizendo, Ve'aretz, e a terra, ha-yetá, ha-ye, yud-e, ha-yetan, ou ayetan, to-hu ou to-u, né? Se for mudo, to-u. Se você estiver fora, quiser usar rei, então toru, tohu. Vá, bo, bet, Cláudia. Aqui nós temos um bet, ok? Mas ele não tem dentro o ponto. No início tem ponto, o som dele B. No meio não tem ponto, o som dele fica V. Então, nesse caso, vá, V, O. Vá, vo, ru. Ou vá, vo, u. Ok? Aqui não é vá, borru. Aqui é vá, vo, ru. O som de V. Né? Ve'aretz, ha-yetá, ou ayetá, tohu, tou, vavohu. Olha aqui o ret, lembrando que eu vou fazer isso para vocês depois, a diferença de algumas letras para não fazer confusão. Rei, ret, bem parecida, mas uma é aberta e a outra é fechada, ok? Ve-ro, há um pontinho aqui, que é o O. Ve-ro-she. Agora, isso aqui é o rei final. Então, a transliteração dele, CH, e a pronúncia fonética dele é igual do ret. Então, fica ve-ro-sher. Ve-ro-sher. Então, fica ve-ro-sher. Ok? O Ain, que não tem som, é mudo, então vou usar o som da vogal que está debaixo, que é um A, patá, mais o lamed. Al, né? Não é al, é al. P, início com ponto dentro. P. Al, P, num, né? Esse aqui é uma vogal longa, que é o E, então ficou al, P, ne,
Y, pnei. Depois, T, H, alvave com pontinho em cima. O, e o mem final. Então, toda vez que eu escrevo o mem no final, olhe bem, mem final, mem no meio. Eu tenho que escrever diferente. O rete final, né? Olha, imagine a linha, ele passa para baixo. Som do ret final, do raf final, é o mesmo som do ret, né? E aqui, terminando, o T-rum. T-rum ou T-um. Ok? Dúvidas aí? Até aqui? Ok. Alguém? Então ficaria. Lê para nós todo o Bereshit que você fez aí, só para a gente poder acostumar. O versículo primeiro? Sim. Bereshit, bara, Elohim, vamos usar a pronúncia israelense. Bereshit, bara, na verdade, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve'et Aretz. Ok? Ok. Bom, alguém? Dúvida? Alguém quer perguntar algo? Certo. O Alisson está aprendendo bastante, ele está calado. Alguém? Ele já tem até vizinho hebraico lá falando, ensinando para ele. Então tá bom. Mais alguma coisa, gente? Já são. Olha, também os que saíram estavam sem som. O Alessandro. O Mais alguma Alessandro coisa? estava sem som? Mas aí, O Alessandro estava sem som. mais alguma coisa, gente, que você queira perguntar? Porque aí já são 11h30, né? A gente tá levando o curso aí na medida que o povo tá aguentando, né, Keller? Verdade. Klaus, Alisson. Não, tô sem. Bom, não tenho o que perguntar, na verdade. Ainda está no início. Está bem. Tudo muito novo, bem complicado. Deixa eu pegar aqui agora. Eu vou estar mandando isso para vocês. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar de uma vez. É o que eu vou estar enviando para vocês. Quem já está com o livro está tranquilo. Mas, deixa eu abrir aqui. Eu vou mandar para vocês uma folha. E são... Klaus, Alisson, eu vou enviar para vocês instalarem um arquivo aí. Ele chama Davar português. Nessa Bíblia, vai ser bom para todo mundo instalar, porque nessa Bíblia, na verdade, são 5 Bíblias junto. Tem uma Bíblia em inglês, o Alisson aí vai ser bom, né? Que é uma versão, uma Torá, um Taná judaico, ok? É um Taná judaico, tem também um texto hebraico junto, isso aí vai ser muito importante para nós depois trabalhando com isso instalado, ok? Deixa eu compartilhar aqui folha que eu vou mandar para vocês. Deixa eu pegar aqui e já mostrar para vocês que já é a primeira. Ok? O seu livro, ou o livro de vocês, essa aqui é a primeira lição. Então aqui está o alfabeto, né? É claro, só as primeiras letras.
E a gente vai ver todas elas juntas, ok? Embaixo, agora está aqui, ó, leia da direita para a esquerda, né? Claro. Aleph com am, Aleph com a, Bet com am, Bet com a, Gimel com a, Gimel com a, Dalet com a, Dalet com a, Rei ou rei com a, rei ou rei ou ei com a, e aí já começamos até colocar 2 ou 3 palavras, na verdade, né? A palavra aba, a palavra dag e a palavra dagan, ok? E aqui embaixo, ó, copie, né? Leia, copie e translitere. Então, vocês vão fazer esse exercício aí, ó, nos seus livros, né? Aleph, tracinho baixo, depois 2 pontos é igual. A transliteração do Aleph, ó. Ok? Deixa eu ver se eu consigo até aumentar isso aqui. Isso, pode. Melhorou? Ficou melhor? Bem melhor. Ah, ok. Olha a transliteração do Aleph. Ok? É como se fosse uma vírgulazinha, mas para a esquerda, né? Olha lá. Todo o texto que eu transliterar, eu preciso, olhe bem, eu preciso transliterar essas letras mudas, tá? Então, mas não tem som, mas tem que transliterar, porque no, olha aí, ó, aumentei aí, ok? Melhorou? Muito, muito. Bom, né? Olha, deixa eu baixar aqui, deixa eu ver se eu consigo agora subir. Ok, agora Nossa, ficou bom. Melhorou bastante, aí agora dá pra ver. Né? Então aqui, ó, eu tenho o Aleph, né? E o An. Aqui ele tá com traço em cima, pra você saber que é uma vogal longa e o som dela é mais alongado. An. Aqui, A. A, Am. Ao Bet, pontinho dentro, B, tracinho embaixo, A, Ba. Embaixo, letra longa, Ban. Vamos baixar mais um tiquinho. Gimel. Gimel, G, né? Gimel, mais A, H. Não já, tá? É G como de gato. Ok? É Gan. Ok? Isso aqui já é do livro, né? Que vocês vão estar recebendo. Eu só fiz uma coisa aqui para mandar, porque o pessoal ainda vai receber o livro, já pode ir treinando aí. O que você vai fazer nessa linha? Né? Você já ir treinando. Escreva o Aleph, ok? Como é que eu escrevo o Aleph? O Bet eu mostrei para vocês, e o Aleph não, né? Eu escrevo o Aleph da seguinte forma, eu faço o traço central, ok? De cima para baixo. E depois faço os dois, as duas perninhas do Aleph, uma e outra. Uma e outra, ok? O Bet, de cima para baixo, deixa eu aumentar aqui. Aleph. Escrevo, deixa eu ver se eu consigo com esse programa aqui. Não, com esse aqui não. Então vamos pegar outro programa para nós fazer isso. Eu escrevo de cima para baixo, depois essa, depois essa. O Bet. Opa, foi muito. O Bet de cima para baixo. Lembrando um detalhe muito importante para nós. Esse alfabeto ele é chamado de quadrático.
Então eu vou sempre procurar fazer uma forma quadrada dele, ok? Ó, então eu faço o beta, por exemplo, começo de cima para baixo, direita, desce, depois faço passando um pouquinho para fora, ok? O Gimel, de cima para baixo, e depois pego esse restinho aqui, ó, cima para baixo, o restinho, ok? Depois eu vou estar ensinando isso aqui bem devagarzinho, mas isso é só para vocês aí treinando em casa até o livro chegar e etc.